Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à sessão do dia 14 de fevereiro de 2023, da segunda comissão disciplinar. Tem um pedido de preferência, que é o processo de número 60 de 2023. Então, vamos iniciar por esse processo de relatoria do Dr. Paulo Roberto Bueno. Com a palavra, doutor. Obrigado. Mais uma vez, eu cumprimento a todos, né? E vamos dar início a isso. Só um segundinho, que tem que aqui ficar abrindo e fechando aqui. Um pouco baixo, doutor, o microfone. Abaixo? Então não vou nem passar para você. Melhorou? Melhorou? Melhorou, doutor. Então tá ótimo. Então vamos. Processo o 60/2023, 15 de Piracicaba e Grêmio Novo Horizontino, placar 1-0, Novo Horizontino, Paulista A2. A doutora Procuradoria de Justiça denuncia a agremiação do 15 de Piracicaba no 191 e também no 213. Dos fatos, né? Consta da súmula que a equipe mandante de Piracicaba deixou de cumprir as regras da competição. O relato do senhor árbitro informa que a placa de exposição fornecida pelo clube mandante, a eletrônica, entretanto, apresenta luminosidade muito baixa. Por esse motivo, principalmente em partidas que acontecem durante o dia, não é possível visualizar os números. Por esse motivo, utilizou-se placas analógicas que são menos eficientes e estavam em bom estado de conservação. Também denuncia no 213, em virtude de que deixou de tomar as providências capazes de prevenir e reprimir lançamentos de objetos no campo de disputa do evento esportivo. O árbitro relata que aos 42 minutos do primeiro tempo foi informado pela arbitragem sobre o arremesso de um copo plástico de um torcedor localizado na arquibancada destinada à equipe mandante para dentro do campo. O copo foi entregue e foi descartado. O clube mandante tentou identificar o infrator, mas não conseguiu informar a arbitragem antes da publicação da súmula. Estão sendo denunciado no 213. Esse, em síntese, é o relato, senhor presidente. Obrigada, doutor Paulo. Alguém vai ser ouvido ou vamos direto à defesa? A defesa, a procuradoria, nos termos da denúncia, certo? Então, a defesa. Com a palavra, doutor. Primeiro tem a prova de vídeo. É o primeiro. Aqui, Piracicaba versus Ponte Preta. Eu não estou. Nós vamos separar aqui as duas denúncias ou eu posso fazer tudo de uma vez? Não, Fica à vontade. Já vou Gabriel, passar para você, doutor se Paulo. puder compartilhar ou mandar aqui para mim, para que eu possa olhar também. Se você quiser ir vendo, também está no documento do processo, doutor. Não, primeiro é quanto à placa. Da suposta luminosidade. Então aqui, ó, foi a primeira partida do campeonato, 15 de Piracicaba contra Ponte Preta, 11 horas da manhã. Essa foi a mesma placa utilizada no jogo. Essa é a suposta placa que tem baixa luminosidade. Então, você puder repetir, Gabriel, só para ver que é de fácil visualização e dar publicidade ao ato. Doutor, só uma questão de ordem. É o mesmo jogo que... Não, tá sendo... esse é o jogo anterior. Exato. Foi o primeiro... É porque ele comenta na súmula que a baixa luminosidade interfere nos jogos de dia. Esse foi um jogo de dia também, foi o primeiro jogo do campeonato. Essa é a mesma placa eletrônica que a gente tem, que nunca teve nenhum problema. E é perceptível os números aí, dá publicidade ao ato. Então, a gente nunca teve problema com essa placa. Foi a primeira vez que a gente recebe essa denúncia por essa placa. Então... E, em decorrência disso,
Esse é o lance do jogo, o lance não, né? A situação do jogo, que usa-se uma placa analógica, que é a que o clube tem. Cara, você consegue copiar? Não sei porquê, acho que eu esqueci de dar o último espaço. Nossa. Só para demonstrar ali era a placa do jogo que foi usada, a placa analógica, estava em bom estado de conservação, que cumpriu o seu ato. Gabriel, só um esclarecimento para mim aqui, esse segundo vídeo deu que que não apareceu. Não sei se aí vocês conseguiram. Para a gente também não está abrindo. Ah, doutor. tá. Então, ok. A mesma Mas eu até situação aqui dispenso, pra porque mim. realmente é só mostrando o uso da placa analógica, que foi em decorrência de, segundo o árbitro, essa placa ter baixa luminosidade. Agora, o segundo lance, Gabriel, o segundo PDF, que é a questão do copo arremessado no campo. O árbitro relata que o copo foi arremessado aos minutos 42. Então, a gente pega aqui, do minuto 41, a gente adianta a imagem para mostrar que não houve publicidade do ato. Então, isso foi relatado depois que o jogo acabou, que tinha sido arremessado esse copo, só que o 15 de Piracicaba desconhece esse ato. Foi no minuto 42 que a gente chama a atenção. Até peguei um vídeo um pouco mais extenso. Como a gente pode notar, em momento algum se vê nada sendo arremessado, o árbitro dando publicidade em nada em relação a um copo. O que a gente acha que ocorreu? Após o gol da equipe adversária, do Novo Horizontino, dá uma olhada no lance. Ah, não, desculpa. Esse foi o que não estava abrindo, foi da placa anterior. Essa foi a placa utilizada em decorrência dele ter falado que tinha baixa luminosidade na placa eletrônica. Esse é o segundo? É o segundo vídeo, então. Ah, então. Mas é no gol do Novo Horizontino, só relatando o vídeo que não veio. O gol do Novo Horizontino, o jogador pega um copo de plástico, ele toma água e a joga fora. Então, a gente crê que seja esse copo que o árbitro relata na súmula. Eu acho que eu tenho um lance no celular, se vocês me permitem. Só que nesse o relator não vai conseguir ter acesso. Acho que não é dispensável, doutor, Tá. porque ele não vai conseguir acessar. Consigo mandar Mas- para você agora? Que eu não consegui ter acesso. Se fosse com o sistema, né? Esse vídeo não consta nos autos, né, na petição. Consta. Eu não sei porque não está abrindo, mas... Esse é um atleta tomando água e arremessando no campo. que a gente Vocês- acredita que seja esse copo o atleta. Um atleta. O atleta do Novo Horizontino. Tá. No Novo Horizontino. Então, assim, ele toma água e arremessa o copo no chão. A gente crê que seja esse copo. Tá. Porque, realmente, no minuto 42, como é visto
não tem nenhum arremesso de objeto, o árbitro não dá publicidade a esse ato. Tá bom. Doutor Paulo, o doutor quer analisar esse vídeo ou está satisfeito com as provas já apresentadas? O seu áudio tá, o seu microfone está desligado, doutor. Se tiver condições técnicas de me enviarem aqui, eu posso dar uma olhada, né? Mas o que está nos autos aí a gente não conseguiu. Doutor, se o doutor achar indispensável e quiser mandar novamente Eu a vou apresentação desse vídeo, por favor. só. É uma questão de 1 minuto. Deixa eu só. Achei. Exatamente. Vamos seguir com o que tem nos autos. TJD, né? Pode ser que tá nos autos, cara. Vai dar muito trabalho aqui. Eu não estou conseguindo. Tá. Então, doutor, se estiver apto à defesa, a gente compreendeu também a narrativa do vídeo, que vocês acreditam que tenha sido interpretado como Sim. o copo arremessado. Com a defesa, o doutor está... Excelentíssima senhora presidente, todos os jogadores, membros do Ministério Público, secretaria, pela pessoa do Gabriel, todos aqui presentes, nobres colegas, boa tarde. Primeiramente, quanto ao lance, né, quanto à questão da placa de baixa luminosidade, a gente entende pela atipicidade da conduta, uma vez que o critério ficou aqui totalmente subjetivo, uma vez que nunca tivemos essa denúncia, nunca tivemos problemas com as placas eletrônicas. O quarto árbitro entendeu que ela não tinha uma luminosidade ideal para a publicidade ao ato num jogo de dia, porém, nunca tivemos esse problema. Foi utilizada uma placa analógica em boas condições, deu total publicidade ao ato, não interferiu no jogo em nada, e assim, não há nada ao clube ao que ser punido. E assim, a gente também não pode ficar refém de uma subjetividade, do árbitro achar que a luminosidade não é interessante ou não é adequada, como foi provado no jogo anterior, que a gente teve a mesma placa sendo utilizada sem maiores intercorrências. Quanto ao segundo episódio, ao copo jogado no gramado, notem que no minuto 42, ao qual ele relata na súmula, não tem nada nas imagens que mostrem um copo sendo arremessado. O clube sequer sabia disso. A gente foi surpreendido após o jogo com essa informação. Salvo engano, o diretor foi até a torcida ver se alguém tinha visto alguma coisa. Ninguém viu nada. A gente procurou em todas as imagens e não achou. No gol do Novo Horizontino, há um lance onde o jogador pega um copo desse, toma água e joga no chão. Acreditamos que seja esse copo que o árbitro relata na súmula que foi jogado. Realmente a torcida do 15 está atrás dos bancos de reserva. Então a gente acredita que seja esse copo, mas em momento algum isso partiu da torcida. Há também campanhas no site do clube, nas mensagens de voz do estádio, onde que solicita, onde que tenta prevenir o ato de jogar objetos do estádio, até mesmo porque a própria torcida apontaria quem fez isso, uma vez que o clube já foi punido anteriormente por isso. Então, no artigo 191, a gente preza aí roga pela absolvição, caso não for entendimento, como
o artigo prevê a questão da substituição da pena pela multa. Quanto à questão do arremesso, da multa não, desculpa, da advertência. Quanto ao arremesso do copo do gramado, a gente desconhece ao fato, ainda que há a presunção de veracidade da súmula, pelo princípio, né, utilizado no direito penal, ao qual cabe esse tribunal também de indúbio pro réu, pelas imagens, não há como condenar o clube, porque realmente as imagens não mostram um copo sendo arremessado, não há a publicidade do ato, como os árbitros fazem, mostrando algo que foi arremessado, dando publicidade a esse ato, como também determina o Código do Torcedor. Então, por isso, a gente roga também pela absolvição do clube nesse caso. Caso não seja o entendimento de vossas excelências, pela pena mínima. É assim que eu sustento e agradeço a todos. Obrigada. Doutor Paulo, se estiver apto ao voto, com a palavra. Perfeito, obrigado, senhor presidente. Veja bem, que pese todo o esforço aí da defesa em trazer as imagens, né? Tanto com relação à placa, bem como com relação ao copo, eu vejo o seguinte, com relação à placa, traz-se uma placa de um jogo anterior para mostrar que neste jogo ela poderia ser utilizada também. Nós não temos condições de saber como que a placa estava nesse segundo jogo, é um segundo momento, né? Não é possível que a gente avalie uma placa, até porque essas questões eletrônicas funcionam num dia, não funciona em outro dia, né? Portanto, aí, se tivesse trazido uma imagem do dia, né, seria mais fácil para que a defesa pudesse trazer aí realmente como prova, né, de que a placa estava em perfeitas condições. Mas momentos distintos fica mais difícil para que a gente analise. Com relação ao copo, né, realmente as imagens aí não trazem em nenhum momento, porém também não trazem a forma da gente combater a presunção de veracidade da súmula, né? Pelo que relatou o árbitro, não foi ele que pegou o copo, ele relata que foi informado, né? Provavelmente foi o quarto árbitro ou um dos bandeiras que trouxe essa informação ao árbitro, né? Vimos aí, né, pela imagem que o árbitro, em momento nenhum, naquela rapidez aí que foram geradas as imagens. Então, eu vejo que aquilo que está relatado, com o princípio da presunção de veracidade da súmula, nos dois casos, a agremiação, eu entendo que ela deva ser punida. E eu vou ser, né, talvez, benevolente com relação à multa, né? Nós temos aqui no 191 e no 213, nós temos aí no 191, se fosse questão de atraso, essas coisas, nós temos uma referência por minuto de R$300, né? E eu vou para ambas as acusações, tanto no 191 quanto no 313, eu vou dar a multa de R$300, que seria o equivalente a 1 minuto de atraso, até porque não me parece que gerou grandes distúrbios no jogo esses dois eventos. Esse é meu voto, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Paulo. Doutora Patrícia. Só para recapitular, R$300 em relação aos dois artigos, 191 e... R$300, 191, mais R$300 Perfeitamente. pela outra infração. Perfeito. Tá, do R$300 pelo 213, né, que foi pelo copo. Entendi. Bom, vamos lá. Eu parabenizo o doutor Paulo, mas, a princípio, em relação a 191, eu peço vênia para discordar e divergir pelo seguinte, no vídeo tem assim, o jogo em si, ao meu ver, não foi prejudicado. A gente está falando de um A2 e, apesar de ter que ter a placa digital, né? Fala uma placa eletrônica, bem, obrigada, doutor. A placa eletrônica foi substituída por uma placa manual. Então, eu acho que dentro do jogo o clube mandante, o 15, conseguiu
cumprir a sua função. Então, de não ter sido prejudicado, no sentido de prejudicar o jogo, de não ter uma placa. Então, assim, ainda que o vídeo não prove que seja a mesma placa, porque, a princípio, ainda que o doutor tenha colocado que seja a placa que foi no jogo do 15, na sequência, a gente não tem essa imagem, mas, por outro lado, a gente tem a imagem da placa de madeira, que estava legível nas imagens. Então, nesse sentido, eu peço venha para divergir e entendo pela absolvição do 91 por conta da placa de madeira que cumpriu a sua função. Agora, com relação ao artigo 213, assim, acho que o artigo também é bem claro, né? Ainda que não tenha efetivamente trazido nenhum efeito dentro do que está narrado aqui, não teve nenhum problema, né, dentro do jogo por conta do copo. Enfim, né, a gente tem um artigo que diz que arremessar um copo, enfim, ou qualquer outro objeto, se o clube não identificar a pessoa, naturalmente o clube vai, né, acabar tendo essa responsabilidade. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto aí do Dr. Paulo no valor de R$ 300. É como eu voto. Obrigada, doutora Patrícia. Eu, pelos mesmos motivos apresentados pelo relator, eu vou acompanhar na íntegra o voto dele. Vou destacar aqui que, embora não haja um prejuízo, né, a questão da placa e a questão do arremesso, que também não atingiu ninguém, conforme descreveu a súmula, a agremiação tem uma vasta ficha disciplinar de reincidência, inclusive por arremesso. Então, eu vou deixar a parte do não prejuízo com a dosimetria, que eu acho que foi muito bem aplicada pelo Dr. Paulo. Então, fica por maioria a agremiação 15 Piracicaba, a penada no artigo 191, por R$ 300 de multa, e no artigo 213, igualmente por R$ 300. Obrigada, doutor. Não tem mais nenhum pedido de preferência, né? Então, vamos na ordem da pauta. O primeiro processo da pauta, processo 56 de 2023, de minha relatoria. Então, vamos lá. Processo 56 de 2023, Paulista 1, profissional, partida entre São Bento e Mirassol. Consta na súmula da partida que o atleta Luiz Otávio da Silva Santos, da equipe do Mirassol, foi expulso após receber segundo cartão amarelo, conforme relatado pela súmula, aspas. Expulso aos 58 minutos de jogo, em decorrência do segundo cartão amarelo, o jogador de número 4, senhor Luiz Otávio da Silva Santos, por bloquear com o uso da mão na bola, impedindo um ataque promissor dentro da área penal. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça denunciou o atleta mencionado como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. Certidão de antecedentes consta a primaridade do atleta e não consta mais nenhuma informação no processo. A defesa será com o doutor Rafael? Sim? Então, por favor, doutor Rafael. A Procuradoria, doutor, não vai responder. A Procuradoria se manifestou previamente que vai ser nos termos da denúncia, que se houver alguma outra questão, ele irá se manifestar. Tá, presidente, então, de maneira simples, a defesa vai pedir para que seja aplicado o entendimento que vem se firmando aí no tribunal. Caso de segundo cartão amarelo, 250, não houve atendimento médico, não foi uma jogada violenta, tanto é que o próprio árbitro entendeu ali por um amarelo e não o vermelho direto, então eu pleito a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Eu acolho a tese defensiva e voto pela aplicação de uma partida convertida em advertência. Como voto, doutor Paulo? Acompanho integralmente. Doutora Patrícia? Também acompanho. Então, fica por unanimidade o atleta Luiz Otávio da Silva Santos, da equipe do Mirassol, apenado com uma advertência no artigo 250. Próximo processo da pauta, processo 57 de 2023, de relatoria do doutor Paulo. Com a palavra, doutor.
Doutor, Obrigado. só avisar que tem defesa escrita nesse caso. Ok, obrigado. Processo 57, 2023, Paulista A1. Estão me ouvindo? Sim. Então, né? Perfeito. Guarani e Red Bull, né? 1-0 para o Red Bull. Procuradoria denuncia a agremiação do Guarani, no artigo 206, tá? por ter dado causa a um atraso de 2 minutos para o reinício da partida. Este é o relato, senhor presidente. Posso já fazer ler a defesa? Pode ler a defesa, doutor, se possível, resumir a defesa Perfeito. e votar. Ok. Deixa eu abrir aqui a defesa. Dos fatos, ele relata aí, né, que na sexta rodada, o Guarani foi 2 minutos de atraso, foi denunciado pela Procuradoria. Conforme relato da súmula, resta clara que a infração foi de pequena, portanto, é evidente que posto deve ser o máximo multado pela conduta descrita no valor mínimo de R$ 100. Ele só pede para que seja, não tem grandes questões, só pede para que a multa seja no valor mínimo do artigo, que é de R$ 100. Este, em síntese, é a defesa. Deixa eu só Você pode ir confirmar, direto ao voto. o Guarani tem reincidência com relação a 206, né? Só queria confirmar isso, por gentileza. Essa informação tem nos autos, doutor. Deixa eu Tem dar uma olhada. aqui, né? Por isso que eu Reincidente. queria. Reincidente. É? Então, vamos Isso, direto ao reincidente. voto. Perfeito. 2 minutos, série A1 seria R$ 1.400, reincidência R$ 2.800. Esse é o voto, senhora presidente. Doutor, só que tem, acho que é R$ 1.000 por minuto é o valor máximo, conforme o CBJD. Então, teria que ser 2.000, R$ 1.000 por minuto. Então, 2.000. Tá bem. Eu tô... Eu acompanho integralmente, doutora Patrícia? Pelas mesmas razões, também acompanho. Então, fica por unanimidade a agremiação apenada em R$ 2.000. Tá. Próximo processo, processo 58 de 2023, de relatoria da doutora Patrícia. Com a palavra, doutora. Bom, vamos lá. Processo Ituano e Água Santa, Paulista A1. Bom, a Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia em relação a Carlos Roberto da Cruz Júnior, da equipe Ituano, por suposta infração ao artigo 250. Conforme o relato do árbitro, por anteriormente ser advertido após cometer uma falta temerária, o mesmo comete um penal por bloquear um chute contra sua meta com o uso da mão de forma deliberada. Além disso, temos mais 2 denunciados. O segundo denunciado é Rafael Feital da Silva, também do Ituano, por suposta infração também no 250. Relato do árbitro. Após ser advertido anteriormente por jogar com a mão de forma deliberada, o jogador toca tentando fazer um gol com o uso da mão na bola de forma deliberada. Deixa eu ver, tem mais um. Terceiro denunciado, Douglas Gonzaga Leite, também do Ituano, por suposta infração 258. Relato do árbitro. Por aproximar de atleta adversário caído no chão e gesticular, e em seguida proferir as seguintes palavras contra membros da comissão técnica adversária. Abre aspas. Vão todos tomar no cu. Tá, dessa forma, os 3 estão denunciados como nos artigos conforme mencionados. Além disso, deixa eu verificar se tem mais alguma. Bom, questão de antecedentes. O Douglas Gonzaga, que é auxiliar técnico do Ituano, ele tem antecedentes na ficha. Não, Carlos. É. É verdade, são primários. É verdade, nunca foram são primários, obrigada. Deixa eu só ver aqui. Agora, só ver se tem mais alguma informação na súmula, no relatório da súmula.
Não, o relatório da súmula traz exatamente aquilo que foi descrito pela Procuradoria, e esse é o relatório. Tem defesa? Tem vídeo? Então, vamos para o vídeo primeiro, né? Deixa eu baixar aqui a defesa. Tá conseguindo ver, doutor Paulo? Doutor Paulo? Estou vendo, sim. Ah, Está sendo possível. Esse primeiro vídeo é em razão do lance do Carlos Roberto da Cruz Júnior. É isso, Exatamente. doutora? Tá. Você está seguindo a ordem, né? Então, Tá. Foi de... Ai, volta um pouquinho. A relatora está satisfeita? Alguém quer ouvir mais alguma vez? Doutor Paulo? Eu vou abrir mais uma vez aqui, porque eu não vi direito esse lance no computador. Só um minuto. Ok. Pronto, satisfeita aqui. Bom, tem mais, acho que só tem esse vídeo, né? Tem mais, tem mais, tem também, tem mais dois, tem o do Rafael. Então, vamos seguir com o do Rafael. Só para voltar um pouquinho, esse lance, acho que esse que... Uhum. Foi bem a hora que ele foi expulso. Uhum. Acho que foi até por isso, né? Acho que eu não consegui chegar nessa TV. Eu vou aqui, gente. Desculpa. Tá bem. Não, acho que não. Doutora, quer ver o que foi narrado acerca desses vídeos? Ou... Sim. Bom, vamos lá. Após ver os vídeos, então passamos aqui ao resumo da defesa. Um minutinho para eu sair daqui.
Com a defesa escrita apresentada pelo escritório Quiminazo Advogados. Destaca primeiramente sobre a primariedade dos réus. Em relação a Carlos Roberto da Cruz Júnior, que recebeu o segundo cartão amarelo, destaca a defesa que, conforme o vídeo, trata-se de um lance absolutamente rápido, no qual a bola bate na mão do denunciado, que sequer teve tempo para impedir o toque na sua mão. Nota-se que a bola foi que tocou a mão do denunciado, tanto que a transmissão sequer conseguiu identificar o plano do toque. Não menos importante, suposta infração foi cometida aos 89 minutos do jogo e a partida já estava 2-0 para o adversário, ou seja, não era possível imputar o ato desleal do denunciado, pois não obteve nenhuma vantagem com a expulsão. Nesse sentido, quanto ao atleta Carlos Roberto, então a defesa, diante desses argumentos, entende que não há como imputar qualquer infração disciplinar e, por conta disso, pede sua absolvição. De qualquer forma, se não entendermos dessa maneira, pede, considerando a primariedade, que o atleta seja a pena convertida em advertência, um eventual julgamento. Em relação ao atleta Rafael Feital da Silva, também recebeu o segundo cartão amarelo. A defesa destaca que, conforme a imagem, não se questiona a expulsão, concordando com a decisão do árbitro. Sendo assim, caso essa comissão entenda pela aplicação da penalidade contra o denunciado que é admitido, deverá considerar a primariedade do denunciado, bem como a pequeníssima gravidade. Dessa forma, pede advertência. Caso não seja esse entendimento, requer para que o denunciado seja aplicada uma pena mínima de uma partida, já que já cumpriu a automática. Só um minutinho. Em relação ao terceiro denunciado, que é o Douglas Gonzaga, que é o auxiliar técnico, esclarece a defesa que é possível verificar que não havia nenhum atleta caído no chão, sendo impossível que o denunciado estivesse se aproximando de qualquer atleta para gesticular. Muito pelo contrário, pelo vídeo é possível verificar que o denunciado estava próximo ao seu banco de reserva, exercendo a sua função. O próprio vídeo demonstra haver uma confusão generalizada com a transmissão, apontando, estar todo mundo discutindo e gritando dentro do campo. O repórter de campo ainda relata haver uma discussão generalizada com dois bancos discutindo, portanto, nota-se que os ânimos estavam acirrados. O denunciado garante que jamais mandaria um colega, abre aspas, tomar no cu, com perdão da expressão. Por óbvio, a confusão instaurada do xingamento, lamentavelmente, é habitual dentro do futebol, por isso pode ter vindo de qualquer pessoa. Nesse sentido, considerando a primariedade também do denunciado e devido a ser uma suposta situação de pequena gravidade, deve ser aplicada a pena mínima advertência ao denunciado. Enfim, esses são os pedidos. Obrigada, doutora. Pode ir direto ao voto, então. Vamos lá. Bem, até considerando, em relação ao atleta Rafael Feital da Silva, conforme nós verificamos aqui, entendo que até diante de ser um segundo cartão amarelo, até como prática dessa comissão, voto por advertência. Em relação a Carlos Roberto da Cruz Júnior, que também recebeu um cartão amarelo, né, entendo aí até pela expulsão, também acho que pela situação aplico como pena de advertência, é uma partida convertida em advertência. Agora, em relação ao auxiliar técnico Douglas Gonzaga Leite, que recebeu o cartão vermelho, até pela sua função dentro do Ituano, entendo aqui que as imagens em si não descaracteriza o teor da súmula, né? Entendo que, de fato, o árbitro deve ter ouvido esse xingamento, acho que estavam bem próximo até ali do banco, e pelo que a gente viu nas imagens, a meu ver, vejo que o árbitro estava atento à partida, então acredito que, diante dessa situação, eu me valho pela súmula e
e não pelas imagens em si, porque ali, na minha opinião, não trouxe nenhuma informação que pudesse descaracterizar isso. Agora, com relação como ele é primário, né? Com relação à suspensão, eu não entendo pela advertência, considerando o cargo dele de auxiliar técnico. Então, nesse sentido, eu aplico 2 partidas. É como eu voto. Obrigada, doutora Patrícia. Doutor Paulo? Obrigado. Eu vejo realmente os dois atletas, como já é praxe, os meus votos, advertência, segundo cartão amarelo, ou pela advertência, acompanhando aí integralmente a relatora. Com relação ao Douglas, ele deve ter dito essas palavras, eu não vou questionar aqui, né? A gente vê aquela confusão, vê que ele fala alguma coisa para o banco adversário, né? Acho desnecessário, realmente, como a relatora colocou, pela função que ele exerce, ele deveria ter um controle maior até no momento de confusão, segurar mais. Porém, a dosimetria, eu acho que eu daria somente uma partida para o tratar-se de primariedade. Não foi contra a arbitragem, foi aquele calor do jogo, então eu daria somente uma partida ao senhor Douglas. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigada, doutor Paulo. Eu também vou acompanhar o voto divergente, mas pelos mesmos fundamentos do voto condutor da doutora Patrícia, que foi brilhante. Então, fica por unanimidade o atleta Carlos Roberto da Cruz Júnior, da equipe do Ituano, apenado com advertência nos termos do artigo 250, o atleta, por unanimidade também, o atleta Rafael Feital da Silva, da equipe do Ituano, apenado com advertência, e por maioria, o auxiliar técnico da equipe do Ituano, Douglas Gonzaga Leite, apenado com uma partida nos termos do artigo 258. Próximo processo da pauta, processo 59 de 2023, de minha relatoria. No processo 59 de 2023, Paulista 1 profissional, partida entre Santo André e São Paulo. Consta na súmula da partida que a equipe denunciada, que é a equipe do São Paulo, atrasou no reinício devido ao horário de entrada em campo da equipe visitante. Acréscimos devidos a substituições, atendimento médico aos jogadores lesionados e paralisações diversas. Dessa forma, a Procuradoria denunciou a agremiação como incurso no artigo 206 do CBJD. Consta uma ficha disciplinar vasta, de reincidência, e nada mais. Esse é o relatório. Doutor Rafael, com a defesa. Obrigada, doutor Rafael. Bom, conforme a nossa tabela aqui, né, de aplicação, Paulista 1 seria R$ 700, no entanto, em decorrência da reincidência, R$ 1.000 por minuto, R$ 2.000. Como voto. Doutor Paulo? Acompanho integralmente. Obrigada, doutora Patrícia. Também acompanho. Obrigada. Então, fica por unanimidade a agremiação São Paulo, apenada com R$ 2.000 nos termos do artigo 206 do CBJD. Próximo processo da pauta. O técnico está aqui, ele vai prestar esclarecimento, tá? 61? Tá. O André. Processo 61 de 2023, de relatoria da doutora Patrícia Reale. Doutora, com a palavra. É o 61, né? 61, perdão, falei 63? Não. Então, processo 61. Vamos lá. Bom, processo 61 de 2023, Paulista 2 profissional, equipe São Caetano e Monte Azul.
Bem, a Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia em relação a Douglas da Silva Rodrigues, da equipe São Caetano, por suposta infração a 257 do CBJD. Conforme o relato do árbitro, por segurar e empurrar o pescoço do auxiliar técnico adversário, Sr. Andreas Barbosa Caldas, após o gol da sua equipe. Tal atitude causou um princípio de conflito entre alguns integrantes do banco de reservas, sendo prontamente sanado pela equipe de arbitragem. Narra a súmula da partida que o denunciado causou um princípio de conflito entre alguns integrantes, após segurar e empurrar o pescoço do auxiliar técnico da equipe adversária. Dessa forma, a Procuradoria, né, oferece a denúncia pelo 257 do CBJB, que o caput diz participar de rixa, conflito, tumulto durante a partida, prova equivalente. Bem, o segundo denunciado, Andreas Barbosa Caldas, da equipe Monte Azul, também foi denunciado por suposta infração do 257. Conforme o árbitro, por proferir as seguintes palavras para o jogador adversário de número 13, senhor Douglas da Silva Rodrigues, abre aspas, vai tomar no seu cu, caralho. Fecha aspas. Tal atitude causou um princípio de tumulto. Bem, enfim, acho que os termos da denúncia, mas deixa eu verificar, por favor, se tem mais alguma informação na súmula, né, no relatório da súmula para ser acrescentado. Bom, destaco aqui também que a ficha de antecedentes, Andreus Barbosa Caldas, que é auxiliar técnico, é reincidente, 258. Andreus, o senhor Douglas não tem nenhuma punição para essa comissão, desse tribunal. No relatório da súmula, só. Traz exatamente o mesmo teor, já que consta no pedido da Procuradoria. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigada, doutora Patrícia. O senhor é o Andrews. Tá. Se o senhor quiser sentar aqui, já pegou. Tá. Então, obrigada. Doutora Patrícia, com a palavra. Precisa do microfone para ele. O doutor Paulo ouvir, né? Boa tarde. Tudo bem, senhor Andrews? Ótimo. Bom, primeiro eu agradeço, né, em nome do nosso tribunal por ter comparecido e trazer, né, de alguma forma, a sua versão do que aconteceu no dia, né? O senhor viu o relatório e eu gostaria que o senhor pudesse introduzir para nós a sua percepção do lance e as razões, né, que te levaram. O gol do São Caetano de empate sai aos 94 minutos, são 2 bancos. Hora que sai, inclusive o Márcio é um grande amigo, ele que me lançou no futebol, faz um gesto desse tipo, meio que empatando para nós, isso causa um tumulto. Os 2 bancos são aqui, tanto que o quarto árbitro, eu quando estou de costas, separando, aí eu sinto a mão aqui, eu falo, tá louco? Aí eu realmente tô separando, tá doido? Aí o quarto árbitro vem e separa, tanto que tem a imagem Tem imagem? Na verdade, ele tá com a imagem no celular. A imagem do ao vivo. Porque eu olhei aqui e não tá. E aí a gente pede pro São Caetano as imagens e o Vinícius, que é o analista de desempenho, não forneceu a imagem pra gente, só tem a imagem ao vivo do YouTube. Então, por isso que realmente isso tem. Eu xingo, mas eu tô de costas. E nem foi tão forte, tanto que o Douglas é um atleta que eu conheço, já trabalhei com ele, mas eu tô de costas, separando, trazendo meu banco para cá, e aí realmente eu tomo um susto, que eu tô de costas e alguém me pega pelo pescoço, xinguei, falei, tô separando, tá louco? E tanto que eu tô de costas. E o quarto árbitro que vai separar o Douglas, que eu tô totalmente de costas, fazendo assim pro meu banco. E, na verdade, então, o Douglas, ele deu, porque ele também, né, foi denunciado, ele deu um empurrão no seu pescoço? Como é que foi isso? Não foi com força. Normalmente, quando você vai ter esse empurra tem, mas eu tô de costas. Eu só sinto a mão e empurrão. E aí, a hora que eu sinto empurrão, eu xingo. Eu falo, tá doido, tá me separando. Tô de costas, tanto que na imagem, na confusão, nem na imagem do YouTube, nem aparece eu no meio. Não tem, porque eu não tô participando disso. Entendi. Porque, na verdade, o Douglas que te empurrou, tava... O que estava acontecendo exatamente? Porque o Douglas estava
Por causa do gol? Então, a hora que sai o gol que o Márcio Ribeiro faz assim, que é o técnico do São Sim. Caetano, aí eles começam a discutir, mas banco com banco. Tô aqui na minha área de técnico. E aí eu vou para separar, por isso que os dois bancos são aqui, o meu banco é o segundo banco do visitante, eu trazendo para a mão para cá, que você tem que ficar de Andrews, costas. pode só ficar com o microfone do perdão. doutor Paulo. E aí você tem que ficar de costas, né? Porque os dois bancos são desse jeito, então o banco do visitante é o segundo. Então, para tirar, você tem que fazer assim, porque é bem distante. No Anacleto Campanella é um pouco mais profundo. Então, e na imagem mesmo do YouTube, na transmissão ao vivo, fica bem claro que eu nem próximo à confusão eu estou. Está satisfeito? Eu estou satisfeita, não sei se o Doutora. doutor Paulo ouviu. Doutor Paulo, você tem mais Não, alguma ouvi. pergunta? Eu Ouviu? ouvi, gostaria de entender um pouquinho melhor aí todo esse lance, porque com a explicação do Anderson, para mim, ficou um pouco confusa. Você está me ouvindo bem, Anderson? Sim, Sim, sim. sim, Pode sim. fazer as perguntas diretamente boa a ele, tarde aí. doutor. Boa tarde. Anderson, saiu o gol do São Caetano, é isso? Saiu o gol de empate do São Caetano, é isso? Isso, aos 94 minutos Tá. do segundo tempo. E aí o técnico do São Caetano faz um gesto para o banco do Monte Azul, é isso? Exato, perfeito. Feito isso aí, começou-se a discussão, aquele quente de jogo ali, tá? E o Douglas sai da comemoração. O Douglas, ele estava no banco de reservas ou ele estava jogando? Estava no banco de reservas, ele tinha sido substituído. Tá, aí ele vai para o banco e põe a mão no seu pescoço, é isso? Na confusão do lado, enquanto a gente estava tirando, o quarto árbitro, inclusive, também participando. Não sei se ele entendeu que eu estava no meio, não sei Não, se. mas então, espera um pouquinho. Tá, ainda não tem nada acontecendo dentro do campo, é tudo ali nos bancos nos Tudo fora. bancos. Tudo fora. Os jogadores do campo estão lá comemorando o gol e outros chateados, é isso? Isso Quando mesmo, não teve perfeito. nada. Então, aí o Douglas saiu do banco dele, ali do banco dele e veio tocar no seu pescoço, seja com violência, seja sem violência, não sei, mas tocou no seu pescoço, é isso? Isso, perfeito. E você responde para ele com xingamentos, foi isso que aconteceu. Eu fiquei até meio assustado, porque como eu estava de costas Tá. e Não, só muito para eu entender. Tá. isso mesmo, Então, não... muito claramente separando, eu fiquei. É uma reação, tanto que. Mas separando o quê? Se só estava nas palavras aí, tava Não, os dois bancos estavam bem ríspidos, os dois bancos. Ah, tá. Tudo bem. Então, eu pensei que tivesse acontecendo alguma coisa ainda no campo de Xingamento, jogo ali. empurra. Sim, Tá. sim. Então, tá bom. Estou satisfeito, presidente. Obrigada, eu também estou satisfeita. Doutor, quer fazer a defesa? Eu só queria saber, você foi agredido? Sinceramente, eu não acho que tenha agredido. Aquele não empurra. Às vezes ele pode ter achado que eu estava lá, então. Não, eu não. Você vai fazer a defesa dos dois? Então, com a palavra, doutor. Presidente, primeiramente, Presidente, eu queria requerer pela desclassificação do artigo 257 para ambos os denunciados, né? E explico o porquê, presidente. Primeiro, que o artigo 257, que ele trata da conduta da rixa, do conflito, é sabido que a participação nesse tipo antidesportivo, ele pressupõe um número mínimo de contentores, né? Tem que ser mais de 3. E aqui só foram identificados pelo árbitro 2, né? Partindo do pressuposto que houve ali um conflito, né? Um tumulto, no mínimo o árbitro teria que estar identificando ali 3 participantes para que pudesse, né, ser denunciado aí e atendesse o número mínimo de participantes desse tipo antidesportivo, né? Entendendo que não houve essa identificação, eu vou requerer já de início a desclassificação. Em relação ao técnico, senhor... O artigo, doutor? Eu vou falar agora. Tá bem. Tá? Em relação ao técnico, o Andras, eu vou requerer pelo artigo 258, né, parágrafo 2º, entendendo que houve ali uma manifestação, né, em que pese seja a linguagem do futebol, a gente vive
né, sustentando isso aqui, mas é de conhecimento que o tribunal entende que não seria a maneira adequada ali, né, ele pedindo que se leve em consideração a primariedade, a presença dele, que ele teve que andar mais de 400 quilômetros para estar presente hoje no próprio tribunal, e o fato de que as palavras proferidas por ele não ter sido tão graves, eu vou requerer pela pena mínima aplicação em advertência. Já em relação ao senhor Douglas, uma vez que o próprio ofendido, né, entre aspas, ele veio aqui no tribunal e declarou que ele não se sentiu agredido, então para a defesa não há de se falar em agressão, eu vou requerer pela desclassificação para o artigo 250, entendendo que houve um ato desleal ali, um ato reprovável, né, do Douglas no meio da discussão ali de querer pegar ou empurrar ele, tocar nele, requerendo também a aplicação da pena mínima de uma partida, caso não for esse entendimento, convertida em advertência também, caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer a aplicação da pena mínima de uma partida. Obrigada, doutor. Só não ficou claro, a desclassificação é para 258, Em relação parágrafo, em relação ao... em relação a Anderson. Isso, Isso eu entendi. 258 o caput. Caput. É. Ah, você tinha dito parágrafo. É que a gente tá todo dia no 258. Tá bem. Obrigada, doutor. Então, doutora Patrícia, com a palavra para o voto. Bom, claro, eu parabenizo o doutor Rafael mais uma vez pela defesa. Assim, eu acredito assim, até se a gente ler a súmula, assim, pela leitura da súmula, até eu posso entender aí que poderia ter gerado um conflito que seria um artigo 257, mas como denunciado que a princípio foi a vítima que levou o empurrão, enfim, que consta como um empurrão no pescoço, declara para nós que entende que não sofreu ali nenhuma agressão, eu levo em consideração o que o senhor Douglas, não, Andrews, o que o senhor Andrews diz, né, em relação ao senhor Douglas. Então, assim, se ele está aqui, comparece nesse tribunal e diz que o senhor Douglas, que empurrou ele, conforme narra a súmula, diz que não foi uma agressão, eu vou levar isso em consideração. Nesse sentido, eu acolho a defesa e desclassifico do 257 para um ato hostil, porque ainda que o senhor Andrews entenda que não, de fato não foi uma agressão, mas não deixa de ser um ato hostil. Então, nesse sentido, eu desclassifico para o 250, o artigo do 257 para o 250 em relação ao denunciado Douglas. Só verificar aqui. O Douglas, ele é primário. Bem, diante da circunstância em si, até por ser primário, e até pela declaração do senhor Andrews, eu aplico a pena mínima convertida em advertência. Em relação ao senhor Andrews, que aqui está. Bem, até diante das circunstâncias que ele nos trouxe, entendo perfeitamente, mas não deixo de aplicar a pena mínima de advertência, justamente porque no caso do senhor Andrews, se eu só me certificar, mas existe aqui uma reincidência, é que eu não estou achando aqui. Existe, né, presidente? Existe uma reincidência. Então, diante dessa situação, eu só não vi no que era. Não consegui achar aqui. Não estou achando. Enfim, 258. Eu até entendo a situação do senhor Andrews estar aqui e tudo, mas como já existe uma questão de reincidência, não me sinto confortável de aplicar uma advertência. A gente sabe até que as palavras, às vezes, no empurra, até foi agora no julgamento anterior, até dosimetrei para 2 partidas, meus colegas divergiram para 1, mas até a gente está começando agora, né, um ano, um campeonato, e a gente passou um ano passado, um ano retrasado, sempre insistindo em minimizar aquilo que for possível, palavras de baixo calão, atitudes antidesportistas dentro do campo. Então, em razão disso, eu voto por uma partida. No 258, caput. Obrigada. Obrigada, doutora Patrícia. Doutor Paulo?
Obrigado. Eu peço vênia à relatora com relação ao atleta Douglas, né? Ainda que o senhor Anderson, a quem a gente agradece a presença dele aqui nesse tribunal para tentar esclarecer a situação, dizer que não se sentiu agredido, não é? O fato dele não se sentir agredido é uma questão pessoal dele, mas se um atleta sai de um banco e ele coloca a mão no pescoço, ainda que seja com força ou sem força, para machucar ou não machucar, entendo que é um ato que não deve, porque esse ato poderia sim gerar um grande conflito, né? Porque quem está vendo não sabe a intensidade que foi, nem a relação talvez de amizade que já tiveram em outros clubes, né? Portanto, entendo sim que o atleta Douglas ele teve um ato hostil, aceito aí a proposta da defesa, né, em desclassificar os 257, já de antemão antecipo que vou desclassificar os dois do 257, né? E o atleta Douglas, então entendo que ele teve um ato sim, hostil, desclassifico para 250 e vou dar aqui 2 partidas para ele, porque foi cartão vermelho direto, ele já estava no banco de reserva, tinha sido substituído, ele não tinha nada que partir para o banco adversário, né? Com relação ao senhor Anderson, também vou aí acolher a proposta da defesa, desclassificar do 257 para o 258, né? E sendo reincidente, por mais que ele venha aqui trazer, que estava tentando acalmar, a súmula não nos trouxe isso, só nos trouxe a questão do palavreado, que eu sei que no calor do jogo isso sai, mas sendo reincidente, eu daria a ele 2 partidas. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigada, doutor Paulo. Bom, eu vou acompanhar o voto divergente em relação ao senhor Douglas da Silva Rodrigues. Também entendo que o fato do senhor Anderson não se sentir agredido não invalida o que foi narrado na súmula, que houve um contato que não poderia existir em nenhuma circunstância, tanto que gerou um princípio de tumulto, um tumulto ali. Então, eu vou acompanhar o voto divergente de 2 partidas, ficando, por maioria, 2 partidas no 250, caput, para o atleta Douglas da Silva Rodrigues. Em relação ao senhor Andrews, eu também agradeço aqui a presença, o deslocamento, e entendo que você foi provocado, né, naquela ocasião, foi pego de sopetão ali, tomou um susto, mas também em razão da reincidência, também não me sinto confortável para aplicação apenas de uma advertência, mas acompanho o voto da relatora, no sentido de aplicar uma partida. Então, para o senhor Andrews Barbosa Caldas, auxiliar técnico do Monte Azul, este fica penado por maioria em uma partida nos termos do artigo 258. Tá bem? Obrigada. Bom retorno. Próximo processo da pauta, processo 62 de 2023, de minha relatoria. Só um minutinho. Tá. Então, processo 62 de 2023, Paulista A2 profissional, partida entre Linense e Noroeste. Consta na súmula da partida que a equipe mandante do Linense atrasou 3 minutos para o reinício da partida, conforme relatado pelo árbitro, aspas. Informo que o reinício do jogo atrasou 3 minutos devido ambas as equipes atrasarem para retornar ao campo de jogo. Consta ainda na súmula da partida que a equipe visitante do Noroeste atrasou 4 minutos para o reinício da partida, conforme relatado pelo árbitro, aspas. Informo que o reinício de jogo atrasou 3 minutos devido ambas as equipes atrasarem para retornar ao campo de jogo. Dessa forma, ambas as equipes, Linense e Noroeste, foram denunciadas como em curso no artigo 206 do CBJD. Consta reincidência da equipe do Linense e reincidência da equipe do Noroeste. Consta ainda no processo, defesa escrita do Linense. Bom, tem um breve resumo dos fatos.
da defesa de mérito do justo motivo para o atraso havido. No que tange à defesa de mérito, excelências, o denunciado esclarece que o fato havido não coaduna com sua conduta habitual, tratando-se, como se pode facilmente constatar pelo histórico dessa agremiação desportiva, de exceção à regra. De fato, contratempos havidos naquela ocasião acarretaram o indevido atraso no regresso para o reinício da partida após o intervalo. Cabe destacar, entretanto, que o atraso não decorreu de mera desídia ou mesmo desrespeito com todos os envolvidos da partida, árbitros, atletas, público, mídias, etc. Mas sim, como já dito, fato atípico que não coaduna com sua disciplina e rigidez habitual. De se notar ainda, excelências, que o atraso reportado não trouxe maiores danos ao regular desenvolvimento da partida, fato este, premissa vênia, que postula o denunciado seja considerado para fins de acolhimento de sua defesa. Nesse contexto, a condenação do denunciado representará um excessivo rigor, especialmente se fixada em patamares superiores ao mínimo legal previsto, de R$ 100 por minuto, visto os parcos recursos financeiros que o clube, com muitas dificuldades, disputa a competição em questão. Cabe aqui destacar, nobres julgadores, que há muito o denunciado clube de pequeno porte subsiste com escassos recursos financeiros, esforçando-se para propiciar aos seus atletas um ambiente propício e saudável para a prática de suas atividades, e com a devida vênia, sempre cumpriu com rigor aquilo que se propôs a fazer. Daí porque, na remota hipótese de aplicação de da sanção em referência, o denunciado requer a vossas senhorias sejam analisadas todas as circunstâncias aqui levantadas, a fim de que, reconhecido o justo motivo, além da ausência de gravidade, de prejuízo ao transcurso da partida e, especialmente, o compromisso de colaboração para o regular desenvolvimento de uma competição de tamanha relevância para o cenário do futebol brasileiro, seja então fixada a pena no mínimo legal, ou seja, R$ 100 por minuto de atraso, a fim de evitar danos de maior monta, conforme razões aqui expressas. Bom, então, dessa forma, a agremiação pediu acolhida justificativa apresentada, na hipótese menos favorável, que seja fixada no mínimo legal. Essa é a defesa escrita do linense. Não tem defesa escrita da outra agremiação. Doutor Rafael, com a palavra. Presidente, o pleito vai ser a aplicação da pena mínima. Obrigada, doutor. Deixa eu só abrir a tabela. 350 a 2. A2. 350? 306. Isso. 350, obrigada, doutor. São quantos minutos? 3 minutos, né? 3 minutos no Linense, 4 minutos no Noroeste, né? Para o reinício. Então, seu cálculo. 1.400 e 1.050. 1.050. 1.050 e 1.400. Só que as duas são reincidentes. Sim. Então, peraí, 2.100. Eu vou, assim, rebater só em razão à defesa escrita do Linense, que o argumento trazido é de que a agremiação não tem condições, mas nada foi apresentado, então também não há como votar levando em consideração essa argumentação que carece de provas. Então, por essa razão, eu vou aplicar a tabela no sentido de apenar a agremiação linense com R$ 2.100 e a agremiação noroeste R$ 2.800. É como voto, doutor Paulo? Eu acompanho. Obrigada, doutora Patrícia. Eu também acompanho. Então, por unanimidade, fica a equipe do Linense apenada em R$ 2.100, nos termos do artigo 206 do CBJD, e a agremiação Noroeste apenada em R$ 2.800, nos termos do artigo 206 também do CBJD.
Próximo processo da pauta, processo 63, de relatoria do Dr. Paulo Roberto. Com a palavra, doutor. Só pela ordem. Como é 191, se quiser fazer relatório e voto, porque o clube não instruiu a defesa, o pedido é pena mínima. Tá bem. Tá? Então, Se a doutor procuradoria Paulo, não se opor, com a palavra para o relatório e voto. Obrigado. Processo 63, 2023, série A3, Capivariano e Grêmio Prudente, resultado 1-1. O denunciado, a equipe do Capivariano, a Procuradoria denuncia o Capivariano no 191.3, conforme relato pelo órgão 1, as placas de substituições não estavam em condições de uso. Diante deste fato, a infração do CBJD, que merece a tutela desse grande, conforme. Então, é este o relato, a falta de placas que não estavam em boas condições. Então, para o voto, como é uma 3, eu vou usar o mesmo conceito que eu utilizei no voto da outra série. O artigo 191 para o minuto seria de R$ 175. Eu vou dar a pena, então, de 175, que é uma partida da A3. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigada, doutor Paulo. Doutora Patrícia? Desculpa, eu tive uma emergência aqui e não consegui ouvir. Doutor Paulo, Pode se repetir, você por puder favor. repetir o seu voto, que a doutora Patrícia não Só ouviu. para contextualizar, é a questão de placas, tá? Eu estou usando a mesma coerência que eu utilizei no voto anterior, que eu utilizei o equivalente a 1 minuto para 191, para a série A2, né, no outro caso lá, R$ 300. A série A3, minuto do R$ 175, então meu voto é por este valor. O equivalente a 1 minuto na placa seria R$ 175, por uma série A3. Obrigada, Esse é doutor meu Paulo. voto. Doutora Patrícia? Obrigada, doutor Paulo, por repetir. Desculpa, porque bem no momento, apesar de não ser conveniente, é que surgiu uma situação aqui. Eu acompanho o voto e obrigada por ter proferido pela segunda vez. Vai ser R$ 175, né, doutor? Perfeito, é o valor de minuto da A3. Do minuto, que seria. Tá bem. Então, fica por unanimidade a agremiação Capivariano, multada em R$ 175, nos termos do artigo 191, inciso 3 do CBJD. Próximo processo da pauta, processo 64 de 2023, de relatoria da doutora Patrícia. presidente, pela ordem, também é 191, for na mesma linha, tá? Tá. Defesa sem pena mínima, relatório e voto. Obrigada, doutor Rafael. Doutora Patrícia, com a Tá, palavra. então vamos lá, processo 64, Paulista 3, equipe São José e Suzano. Bem, a Procuradoria ofereceu denúncia em relação à equipe São José por suposta infração pelo artigo 191. Conforme narra a súmula, a equipe São José deixa de cumprir regras da competição, abre aspas, informo que não houve execução do hino nacional previsto antes do início da partida. Ao perceber a demora, avisei o gerente de operação do São José, Vanessa Souza Jesus. A mesma alertou a equipe de som. Mesmo assim, não teve tempo hábil para tocar o hino. Diante disso, a Procuradoria denuncia por infração ao 191. Bem, em relação à súmula, nada mais a acrescentar. Bem, vamos ao voto. Até seguindo o raciocínio do julgamento anterior, só para me certificar, o mínimo da 3 é 175, né? É 175. Então, oi? No 191, Então, até seguindo o raciocínio do que foi do julgamento anterior, diante da falta de provas e diante da situação, entendo pela aplicação mínima no valor. Deixa eu só ver uma coisa, 175, mas eu só não vi se tinha reincidência. Não, né? Bom, até considerando a primariedade, entendo pela aplicação no mínimo, porque deixou de cumprir o hino. Obrigada, 175. doutora Patrícia. Doutor Paulo? Acompanho. Eu igualmente acompanho, então fica por unanimidade a equipe do São José Esporte Clube, apenada com multa de R$ 175 nos termos do artigo 191 do CBJD. Próximo processo, processo 65 de relatoria do Dr. Paulo Roberto. Com a palavra, doutor.
Obrigado. Processo 65/2023, Paulista A3, jogo Sertãozinho 3, Barretos 1. A Procuradoria denuncia o atleta Pedro Policarpo de Oliveira, do Sertãozinho, tá? Por reclamar assintosamente no banco de suplentes as decisões da arbitragem, dirigindo-se ao assistente dizendo as seguintes palavras: vai tomar no cu, marca falta, bandeira, caralho. Narra a súmula, na partida que o denunciante recebeu o cartão vermelho direto após reclamar assintosamente no banco de suplentes das decisões de arbitragem, se dirigindo ao assistente número 1, dizendo as seguintes palavras: vai tomar no cu, marca falta, caralho. Diante desses fatos, a infração ao CBJD merece tutela deste egrégio tribunal. Então, no 2, a Procuradoria, no 258. Este é o relato, senhora presidente. Obrigada, doutor Paulo. Doutor Rafael, para a defesa. Presidente, o pleito da defesa aqui vai ser a aplicação da pena mínima convertida em advertência, né? A defesa entende que as palavras que constam na súmula, ele tem... É claro que o tom de... Não foi um tom ofensivo, foi um tom... Foi uma reclamação exacerbada por parte aí do denunciado do Pedro, né? Mas... A defesa entende que a reclamação assintosa por si só, ela não é vedada pelo CBJD, ela é permitida. Reclamar assintosamente é permitido, não está no 258, descrito no tipo, então é permitido. O que não é permitido é reclamar assintosamente de maneira desrespeitosa. E aqui eu vejo que, né, vai tomar no cu, marca falta, bandeira, caralho. Né? A defesa entende que foi mais ali um desabafo, ali, uma reclamação exacerbada do que uma falta de respeito. Não vejo aqui o dolo de ofender a arbitragem na reclamação. Então, por essas razões, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima convertida em advertência. Caso não for esse entendimento, a pena mínima é de uma partida. Obrigada, doutor Rafael. Doutor Paulo. Perfeito. Bem que não foi, que o árbitro não foi ofensa ao árbitro, senão não seria no 258, né? Seria no 243, então, que seria mais gravosa. Eu vejo assim, tem lances que a gente até entende um jogador ou outro soltar alguns palavrões no meio de jogo, no calor de uma partida, num lance de uma disputa de bola mais acirrada, né? Porém, um jogador que está no banco de reserva, ainda que ele esteja no calor da partida, ele tem que ter um controle maior. Se ele até falasse para o árbitro assim, marca falta, bandeira, ok, faz parte dessa reclamação que o doutor bem colocou aí. Mas quando ele coloca algumas qualificações aí, né, tanto para iniciar a frase quanto para terminar a frase, eu vejo que ele realmente cometeu um ato que está bem configurado no 258 de desrespeito à arbitragem, né? Foi expulso de forma direta pelo árbitro, não foi nenhum cartão amarelo para alertá-lo do que ele estava fazendo, já foi um cartão vermelho direto, né? E vou acolher aí, sim, o pedido da defesa com relação a dar uma partida ao atleta. Esse é meu voto. Muito obrigada, doutor Paulo. Doutora Patrícia. Parabenizo o voto e acompanho. Igualmente, parabenizo o voto e acompanho. Então, fica por unanimidade o atleta Pedro Policarpo Oliveira, da equipe do Sertãozinho, apenado com uma partida nos termos do artigo 258 do CBJD. Último processo da pauta, o processo 66 de 2023, de relatoria da doutora Patrícia. Com a palavra, doutora. Vamos lá, processo 66, Paulista A3, equipes Votuporanguense e Itapirense. Conforme narra a denúncia, a Procuradoria oferece em relação a Mário Augusto Destro, da equipe itapirense, por suposto infração do 250. De acordo com o relato do árbitro, expulso por, após ser advertido anteriormente por uso indevido dos braços, atingido de maneira temerária o pescoço do seu adversário. O mesmo atinge o tornozelo de forma temerária de seu adversário 14, Jair Cruz, da equipe votuporanguense, na disputa de bola. Informa ainda que o atleta atingido precisou de atendimento e permaneceu na partida. Acho que tem mais um aqui. Além disso, temos uma segunda denúncia, que é em relação à equipe votuporanguense por atraso, com base no 206.
Conforme narra a súmula, acréscimos devido à parada para hidratação em ambos os tempos, substituições, atraso de 2 minutos no reinício da partida, atraso de 2 minutos da equipe mandante. É o que consta, ao retornar o intervalo de jogo, é o que consta aqui em relação à denúncia. Bom, esclareço que a equipe votuporanguense tem antecedentes, é reincidente no 206, inclusive. O Mário Augusto não tem antecedentes. Em relação à súmula, ao relatório da súmula, traz exatamente o que consta nos termos da denúncia, e esse é o relatório. Obrigada, doutora Patrícia. Doutor Rafael, com a palavra para a defesa. Presidente, de maneira concisa, a defesa vai requerer que seja aplicado o entendimento dos julgamentos passados, 250, segundo amarelo, jogada sem violência, né? Na disputa da bola, em que houve atendimento médico, mas o atleta permaneceu na partida, então feita a aplicação da pena mínima convertida em advertência. E em relação à agremiação, 206, a aplicação da pena mínima observado o teto máximo do tipo. Esse é o pleito. Obrigada, doutor Rafael. Doutora Patrícia, para o voto. Bom, em relação ao 206, são 2 minutos, porém, como eu disse, é reincidente, o minuto é 225, então eu voto com o valor de R$900. Em relação à equipe, ao atleta Mário, enfim, apesar de ter constado que houve aqui atendimento médico, de qualquer forma, o atleta voltou para a partida, então, nesse sentido, é um segundo cartão amarelo, entendo que não teve nenhuma gravidade, é primário o atleta Mário, eu voto, então, com o mínimo convertido em advertência, assim como eu voto. Obrigada, doutora Patrícia. Doutor Paulo? Acompanho integralmente. Eu igualmente acompanho integralmente, então fica o atleta Mário Augusto Destro, da equipe do Itapirense, por unanimidade, advertido no 250 do CBJD, e a agremiação votuporanguense apenada com R$900, nos termos do artigo 206 do CBJD. Agradeço a presença de todos, especialmente do Dr. Paulo Roberto Bueno, que compôs aqui o nosso quórum, e uma boa noite a todos. Dou por encerrada a sessão. Obrigado, que eu agradeço Tchau, a doutor. participação. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.